Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao vídeo no meu canal. Meu nome é Ademir Fernandes, eu sou consultor de Sistemas Integrados RP, sou especialista em TOTS RM, também em Power BI e também em Business Intelligence como um todo, né? E também outras habilidades que adquiri ao longo do tempo, tá? Nesse vídeo aqui que eu apresentar para vocês, é um vídeo que está sendo muito solicitado por mim, pelos meus seguidores lá no Instagram. Vamos falar um pouco sobre o Smart View, né? O Smart View, que é um software, um novo gerador de relatórios que a todos está integrando no mercado, né? Então, vou mostrar aqui um pouco as diferenças dele em relação ao RM Reports, um pouco da forma de desenvolvimento, quais são as diferenças assim, ali de acesso, como é que eu monto as informações, né? E algumas coisas inéditas que nós temos aqui referente ao Reports, tá? Mas antes de prosseguir com esse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você curte o meu canal e você segue, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e me ajude a compartilhar todo esse conhecimento para todo mundo que precisa de aprender um pouquinho mais, ou também está começando a aprender agora, está entrando no mercado agora, para poder a gente, né, fomentar todo esse conhecimento aí no mercado, tá bom? Bom, então, deixa eu voltar aqui nesse processo. Estou aqui na tela do Smart View, tá? Que é o acesso, né? Lembrando que o Smart View, todo o seu desenvolvimento é feito pelo navegador, então você não precisa e também nem tem essa opção de desenvolver os relatórios dentro do Smart View, dentro do RP, né? Dentro do TOTS RM, no caso, dentro do TOTS Proteus. Mas você vai ter que desenvolver todo ele a partir do navegador, o que te dá uma certa flexibilidade, então não precisa você estar acessando o RM para poder fazer o desenvolvimento, né? Embora o consumo de licenciamento é o mesmo, então, tanto que aqui no identificador, você vai logar com o seu mesmo usuário e senha, né, que do sistema, tá? Então, você vai logar com esse mesmo usuário e senha para que você consiga acessar a ferramenta, tá? Então, nesse momento aqui, eu estou logando a ferramenta, vejo que ele tem uma tela bem padrão da TOTOS, né? Então, já chegamos aqui à primeira tela, do Smart View, tá? Então, a nossa primeira diferença em relação ao Reports é que o desenvolvimento dos relatórios e também do que eu vou mostrar aqui são feitos exatamente, diretamente pelo navegador, tá? Bom, então, o Smart View nos apresenta essa visão aqui, tá? Onde nós temos aqui esses 5 botões, né? Que são divididos em relatórios, tabelas dinâmicas e visões de dados, tá? Essas são as 3 formas que o Smart View nos apresenta, tá? Nós temos 3 tipos de saídas dentro do Smart View. Nós temos aqui a questão de pastas, que você pode dividir, no caso ali, né, caso seja necessário, que eu não estou utilizando nenhum agrupamento nesse momento, onde você pode separar aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, separar todas as suas visões de dados ou relatórios pelo financeiro, ou você pode separar ali, segmentar para o financeiro, compositor, faturamento, ou dividir com back-office, RH, enfim, só você fazer ali um ajuste, ali, uma separação dentro do Smart View, ok? Bom, aqui, como estão falando aqui, temos pastas compartilhadas, onde um usuário cria suas pastas e ele pode compartilhar aquela pasta com outros usuários, né? Existem as configurações aqui de acesso de usuários que vocês precisam, que vocês podem fazer para que determinados usuários tenham acesso ou a desenvolver, ou também somente a gerar aqueles relatórios ou aquelas visões de dados, tá? Aqui nós temos os conectores, que é onde nós criamos, né, a conexão com os bancos de dados, né, a todos. Já traz um provedor nativo que precisa ser configurado durante a instalação do sistema, tá? Então, nesse caso aqui, você pode ter um provedor nativo, você pode incluir outros provedores, né, e você pode colocar o nome e o endereço para que ele consiga fazer aqui, né, a conexão ali com os bancos de dados. Ali te dão os conectores, um SQL Server, Oracle, enfim, tá? Mas nesse caso aqui, eu só estou utilizando o conector padrão, que é o provedor nativo. Esse provedor nativo já está sendo conectado diretamente ao TOTS RM, que nós configuramos dentro da aplicação, tá? Bom, a partir daqui agora eu vou mostrar aqui para vocês as 3 formas que você monta dados dentro do Smart View, tá? Nós temos as 3 opções aqui, visões de dados, tabelas dinâmicas e relatórios, tá? Bom, vou começar pela visão de dados. A visão de dados, o que ela é? Basicamente é que você monta uma estrutura das informações que basicamente você vai usar tanto para a tabela dinâmica ou para desenvolver um relatório. No caso da visão de dados, basicamente, por exemplo, é como se fosse
praticamente ali, um pouquinho ali em modo de planilha, mas é aquele tabelão que você utiliza, que você pode ali fazer exportação para Excel e outras funções, tá? Então aqui, ó, eu vou clicar aqui em notas de gasto, que foi um relatório que eu desenvolvi, tá? Aqui eu estou editando no caso, as informações referentes à notas de gasto, nesse caso, a essa visão de dados, e vou avançar aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Então ele mostra aqui uma pré-visualização de dados, um detalhe importantíssimo, tá? O Smart View não lê as tabelas diretamente do sistema, tá? Não vai no banco de dados e vai ler as tabelas, pelo menos no provedor padrão que eu consegui configurar aqui para essa demonstração, tá? No caso do Smart View, você precisa desenvolver uma consulta SQL dentro do sistema RM para que você consiga ler essa informação para o Smart View, tá? Se você não montar a consulta SQL, ela não vai aparecer para você e você não vai conseguir montar para cá. Então, existe um recurso dentro da consulta SQL em que você disponibiliza esse objeto de negócio, que é chamado aqui, para você conseguir fazer essas informações, tá? Então, tá aqui, né, como ele já está editado, né, ele já mostra aqui para mim qual é a área, né, que eu coloquei lá dentro, porque quando você cria esse objeto de negócio dentro do sistema, né, dentro da consulta SQL, o próprio Smart View segmenta lá. Então, se você cria uma consulta SQL, por exemplo, dentro do financeiro, ele já segmenta para você que a área é TOTS gestão financeira. Se você criar no contábil, então gestor contábil e assim sucessivamente, né? Essa objeto de negócio aqui, ele está bloqueado aqui para fazer a edição, porque eu já fiz algumas edições aqui para ele, né? Eu vou tentar executar aqui colocando a coligada, né? Que é o parâmetro que eu desenho, que eu criei lá na minha consulta SQL, que você vai verificar aqui. Deixa ele executar para ver como é que vai funcionar para você trazer os dados, né? Basicamente, como eu disse, o objeto de negócio que nós estamos utilizando aqui nessa parte que é a visão de dados, é basicamente como se você trouxesse o dado ali. É como se fosse, fazendo uma analogia direta, é uma consulta SQL, né? Sabe, se você sabe que dentro do RM você pode criar uma consulta SQL para ser executado dentro de um filtro, numa visão anexa a uma tela de cadastro, né? Tanto para ser usado como uma execução de fato, realmente como uma listagem simples, né, que você pode disponibilizar para os usuários executarem, como também com os recursos como dentro do RM Reports, né? Então, nesse caso aqui, você pode usar essa consulta SQL, que no caso aqui estou falando da visão de dados, né? Que é como se fosse uma consulta SQL fazendo essa analogia, tá? Então, você não vai ter muita mobilidade ali, tá? Então, eu vou avançar aqui só para vocês verificarem aqui como é que funciona, né? O design dele, da visão de dados, né? Então, ele vai carregar aqui essa visão. Aqui, ele vai de execução novamente, você vê que no objeto de negócio ali, ele só te dá uma previsão dos dados ali, e aqui ele está te realmente executando de fato a visão de dados, tá? Vou enviar aqui o cadastro, né? O filtro executado do parâmetro que foi criado lá na SQL, e vocês vão ver aqui como ele funciona. Então, tá aqui, ó. Basicamente está aqui, como eu disse, é bem parecido a analogia a uma consulta SQL. Então, que você pode fazer um filtro, né? Você pode fazer agrupamento, divisão, você pode fazer um filtro na própria coluna, vocês estão vendo aqui, né? Se eu chegar aqui no tipo aqui, por exemplo, vocês vão ver aqui apagar e receber, né? Você pode fazer um filtro. Então, basicamente, a visão de dados é uma consulta SQL, a execução da SQL puramente dita, tá? E aqui você pode, né? Então, as funções aqui você pode recolher todos, né? Para você ver aqui como eu fiz um agrupamento pela natureza, ele fez e recolheu todos. Se eu quiser aqui expandir novamente, ele expande. Aqui eu posso exportar esse dado para uma planilha Excel, né, num arquivo em planilha. Então, ele já viu que ele já exportou aqui para mim informação para a planilha Excel, né? E aqui você um seletor de colunas, que você pode clicar aqui e marcar a coluna que você necessita, tá? Então, no caso, a SQL, lá, a SQL você não consegue fazer seletor de colunas, tá? Mas aqui você consegue. Mas, como eu disse a vocês, é bem parecido com uma consulta SQL. Estou fazendo essa analogia para ficar mais fácil, tá? Então, aqui você pode ver os filtros aqui também na coluna, tá? É que eu vou salvar e avançar, né? Depois disso aqui, ele vai partir para o compartilhamento, caso você queira compartilhar com outro usuário. Então, você vê aqui, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai buscar um outro usuário aqui. Deixa eu ver se eu tenho um usuário aqui. Acho que eu não tenho. Não vou ter nenhum usuário aqui, que eu não preparei para essa compartilhamento, tá? Feito isso aqui, você compartilha. Se você não quiser compartilhar aqui, isso já é o proprietário, você salva e ele vai ficar ali na visão de dados, tá? Como vocês estão vendo aqui. E se eu quiser visualizar uma visão de dados, é só clicar aqui, em vez de fiz aquele modo de edição, né, da visão,
para vocês verem como é que eu faço a configuração, tá? Então, aqui eu, sem a necessidade de, não quero ver, visualizar, não quero fazer nenhuma edição, eu chego aqui, coloco aqui, clico ali naquele olhozinho, né, de visualização e mostra que eu vou botar os parâmetros para mim aqui. Deixa eu botar aqui primeiro 1 de 2006, deixa eu ver se eu tenho esses dados aqui, e vou enviar. Ele vai executar esses dados para mim aqui na tela da visão, tá? Então, basicamente, é uma visão de dados, você tem um acesso rápido, direto, como disse, você pode ter uma consulta SQL, né? Serve para aquela análise, aquela listagem que não tem muito padrão, que não tem muita, não precisa de muitos dados, não precisa ser um formulário, né? Digamos assim, de sistema para que você consiga fazer, tá? Mas é mais simples aqui. Não estou sem resultados, tá? Obviamente, porque aqui eu não devo ter muitos dados aqui nessa informação, tá? Bom, então esse aqui é o visão de dados. Agora vamos para a segunda parte, que é a tabela dinâmica. As tabelas dinâmicas também, tudo parte dentro do Smart View, tudo parte dentro do objeto de negócio, como vocês vêm fazendo naquela função nativa. Um objeto de negócio, ele é uma consulta SQL dentro do sistema, tá? Bom, então eu te mostrei a visão de dados, como eu falei, que é parecido com a execução da SQL. Já a tabela dinâmica, aqui você vai fazer uma analogia com o cubo, né? Então, aqui você vai ver como um cubo. É basicamente que fosse uma tabela dinâmica ali que você tem no Excel, né, que você pode criar. E, como eu disse, ele é análogo a um cubo. Então, vou chegar aqui, ó, vou clicar aqui na edição dele, só para vocês verem como funciona a edição, né, do Smart View. Aqui ele mostra aqui o nome, a descrição. Eu vou avançar. Aqui ele vai mostrar aqui uma pré-visualização dos dados para que você tenha essa informação. E verificando aqui, ó, que ele vê qual é o objeto de negócio que eu estou utilizando para fazer essa tabela dinâmica, tá? Eu vou colocar aqui a coligada 1, só para vocês verem aqui novamente, que é, opa, que é basicamente você ter a informação, e aqui você pode alterar o filtro se você quiser, mas nessa consulta SQL aqui, nessa visão de dados aqui, nesse objeto de negócio, digamos, melhor dizendo, eu só tenho basicamente somente a coligada como parâmetro. Ele me trouxe aqui basicamente quais são as pré-visualização dos dados, né? Vou avançar aqui, vamos ver aqui agora no design, né? Então, no design, vocês vão ver que, como eu disse, é bem parecido com o cubo ou com a tabela dinâmica do Excel, né? Ele vai pedir os parâmetros aqui novamente para mim, né? Vou colocar aqui vou enviar, que aqui a tela difícil, vocês estão vendo aqui, né? Daqui a pouco eu vou passar por essas 3 opções aqui para vocês verem. Ele vai executar aqui para mim os parâmetros, né? No caso aqui, a tabela dinâmica. Ele vai executar aqui só um pouquinho. Bom, tá aqui. Então, como eu te falei, ó, basicamente aqui você tem aqui as colunas que eu utilizei, bem parecido com o cubo, né? Então, você tem a visão de filtro, né? A visão em linha, né? No caso aqui, a visão dos dados, né? Os valores, na verdade, a linha, e também em colunas. Então, eu posso ver aqui, eu também posso expandir todos, né? Se eu quiser. Eu posso também recolher todos, se eu quiser, no caso aqui. Vocês estão vendo aqui. Aqui que eu posso mostrar o seletor de colunas. Então, veja que o seletor é bem parecido com o cubo, né, do RM, né? Se não for igual, né? Só com uma visão um pouco diferente. E aqui você pode aqui clicar, né? Você pode ter os campos de filtro, onde você pode aqui, ó, fazer já a filtragem por aqui pelo seletor de colunas. Tá? Aqui mais a mesma coisa, todos os campos, onde eu quero colocar as linhas, onde eu quero as colunas, o campo de dados e os campos de filtros, né? Como eu disse, repetindo, ele é bem parecido com o cubo, tá? Então, fechando aqui. E aqui eu também posso exportar para Excel, é só clicar nesse botãozinho aqui, ele já faz a exportação de forma rápida para o Excel. E aqui, nessas informações aqui, o que eu tenho é o quê? Eu clico aqui, ele me dá as configurações, por exemplo, eu quero mostrar grandes totais de linhas, totais de colunas, né? Se eu mostrar aqui o total de coluna, não está aqui, eu acho que não vai aparecer por conta da minha configuração. Se eu clicar aqui, por exemplo, lá, o total mostrar grandes totais nas colunas. Então, aqui, ó, tá vendo aqui? Se eu marcar aqui, também não está aparecendo por conta da minha configuração, como eu estou dizendo, tá? Mas aqui é somente essas 3 opções para você, como é que você quer que apareça os totais, né? Em linhas e colunas, os grandes totais, né? E aqui eu tenho uma filtragem da informação, né? Que é basicamente aqui como eu quero. Nesse caso aqui, eu coloquei por trimestre, tá? Então, são as colunas que eu tenho aqui, informação. Então, deixa eu colocar aqui por mês, né? E aplicar, ele vai confirmar.
Ele vai mudar o agrupamento de dados aqui para mim, né? Aí, o que ele vai fazer nesse momento? Quando eu faço essa mudança aqui, né? Ele faz o recálculo, né? Do informação e muda os dados aqui para mim. Deixa eu ver se eu tenho aqui o mês. Aqui está a emissão, né? Então, deixa eu botar aqui a emissão para mês, na verdade, né? Eu posso escolher mais de uma, além daqui, como eu falei, ó, além de mais de uma, como eu estou falando, tá? Mas eu vou deixar o mês aqui só para a gente ver e vou aplicar para ele poder mudar aqui para mim. Você vai ver que a coluna estava aqui, estava o trimestre, ele vai aparecer para ser um mês, né? Então você tem essas facilidades aqui também, já trazendo ali para você os agrupamentos de data já prontos ali, tá? Então você, em vez de se preparar, então lá, mês aqui, tá vendo? Então se eu clicar aqui, já vai aparecer o mês, tá? Se eu quiser janeiro aqui, dou OK, só vai aparecer referente ao mês de janeiro, tá? Então, é essa informação que você tem aqui, que é o agrupamento de datas na visão, no caso aqui, na tabela dinâmica, ok? Então, vou salvar e avançar aqui, né? E ele vai ficar aqui, eu fazer de novo, né? Aqui nesse caso aqui já apareceram mais usuários, tá vendo aqui? Então aqui, ó, porque eu fiz uma configuração lá dentro do RM para poder fazer aparecer, né? Existem essas configurações de permissões de acesso no Smart View, eu preciso configurar dentro do sistema do RP, no caso do RM, para poder aparecer os usuários, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, usuário mestre, para quem ele está realmente compartilhando a informação, tá? Então, e ele mostra aqui quem é o proprietário, quem é o leitor e quem é o editor, né? Ele mostra quem é o dono, né? O dono de todo o processo. Mostra aqui quem pode só ler os dados e quem pode editar esses dados, tá? Então, vou salvar e fechar, e ele faz a compartilhamento a partir desse momento, tá? Então, essas tabelas dinâmicas, e aqui tem as minhas tabelas dinâmicas, né? Aquelas que eu criei, que sou dono, é que estão compartilhadas comigo. Nesse caso aqui, não tem nenhuma compartilhada, porque não tem nenhum usuário que criou e compartilhou comigo, como vocês podem ver, certo? Bom, então essa aqui é a tabela dinâmica. Então, recapitulando, você tem a visão de dados, que eu disse para vocês fazendo análise, uma analogia ali, é como se fosse a execução da consulta SQL, é para você ter ali só uma visão de dados bem simples, bem rápida ali para quem tem o acesso, fazer exportação para Excel, e por aí vai. Aí você quer uma coisa mais elaborada, você tem as tabelas dinâmicas ali, que você vai ter informação bem parecida com o cubo, né? Você arrastando ali as colunas e vai te dando resultados de acordo com as colunas que foram acessadas, tá? E, por último, a parte principal que nós temos é o relatório, né? Esse relatório aqui é que você desenvolve realmente aquele relatório de layout, é aquele que você precisa ter um layout, ter um cabeçalho, um detalhe, um rodapé. É esse aqui que é parecido aqui, já é referente a bem parecido com o reports, tá? Então, fiz aqui alguns relatórios que vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o de, deixa eu ver, de bordeiro de pagamentos que eu comecei. Eu vou pegar o de bordeiro não, vou pegar aqui o balancete analítico, esse aqui está mais prontinho, tá? Eu vou editar aqui, na verdade, primeiro, eu vou visualizar para vocês verem exatamente como é que funciona o relatório, né? Vocês vão ver que é bem parecido com o report, tá? Você vai ter ali um cabeçalho, um rodapé, né? E um detalhe, um rodapé, como eu expliquei para vocês, tá? Então, ele vai abrir aqui para mim o balancete analista para vocês verem aqui, ó. Os filtros que estão vendo aqui, ó, qual é a coligada. Botar aqui primeiro, eu não sei se me esqueci realmente dos dados aqui. 2011, né, 31/12 de 2011. Não vou usar histórico padrão, né, da contabilidade, eu só vou fazer isso aqui, vou enviar. Deixa eu ver se ele vai trazer para mim aqui. Ele está gerando um documento aqui para mim, tá vendo? Então, aqui, se você quiser cancelar, ele gera o documento, e eu vou clicar aqui em cancelar, tá? Então, está gerando aqui, e aqui eu tenho algumas opções, tá? Aqui, esse aqui é o balancete contábil, deixa eu colocar aqui em modo cheio para vocês verem aqui, tá em tela inteira. Então, aqui eu posso aumentar aqui a visualização, né? Então, vejo aqui, ó, que é um relatório de balancete contábil que eu criei, né? E aqui você tem as opções, né? De passar as páginas, né? Você carregar para as próximas páginas, ir para a última, e voltar para a primeira, né? Aqui vocês têm informação. Ativar modo de várias páginas, se eu quiser, nesse caso, se eu quiser vir aqui, ó, de várias páginas, sem precisar passar essa informação, posso voltar aqui, tá? Então, ele pagina a informação e aqui ele só coloca exatamente como a gente visualiza, né? Em formato ali né, sequencialmente. Aqui é uma opção somente de zoom, né, do relatório. Aqui é para você, no caso, imprimir, né? E aqui para você imprimir a página e aqui para você também fazer uma exportação para que você esses modelos aqui, PDF, XLS, XLSX, né? Todos esses modelos para você fazer exportação. E aqui você fazer uma pesquisa
realmente aqui dentro do relatório, né? Deixa eu botar aqui ativo. Opa, desculpa, ativo. Ele vai mostrar aqui, pesquisar para mim aqui. Se eu quiser diferenciar maiúscula ou minúscula, aqui ele vai buscar para mim aqui no relatório. Você vê aqui que ele marca para a gente aqui, tá vendo? É só uma pesquisa que você tem ali no relatório, tá? Eu vou tirar aqui do modo. Aqui, nesses botões aqui, é para eu fazer uma pesquisa, como eu falei para vocês. Aqui é para eu verificar as exportações que eu tenho aqui, ó, CSV, que é basicamente essas opções que eu tenho aqui, tá? E aqui é a questão dos filtros que você tem que criar lá na SQL, ok? Deixa eu voltar aqui. E vou voltar aqui novamente aqui nos meus relatórios. E agora eu vou mostrar para vocês a parte do desenvolvimento, ou seja, aquela parte do esqueleto do relatório, para vocês verem como é bem parecido com o reports no desenvolvimento. Então, vou clicar aqui, ó, no design dele, eu vou editar o design, né, do informação. Tá aqui, né? Mesma informação bem parecida, um nome de exibição e uma descrição do Smart View, né? Do relatório, desculpa. Eu vou avançar. Então, aqui ele vai trazer para mim novamente, né? Vai me trazer qual é o objeto de negócio que eu estou vinculado a esse relatório para trazer informação, né? Ele vai trazer informação, e aqui eu vou poder editar o filtro, e aqui eu vou poder gerar um relatório para fazer uma pré-visualização de dados ali, para você ver se os dados estão trazendo de forma correta, tá? Então, aqui você vê aqui, ó, eu posso alterar o filtro aqui, como eu falei, ó. Se eu quiser um filtro mais elaborado aqui, ó, com as condições, tá? Posso fazer esse filtro aqui, se eu de passar isso para vocês, mas essa demonstração aqui, vale. Então, vou colocar aqui o período da mesma forma, aqui, ó, primeiro do 1 de 2020, 2011, né? Isso. Até 31/12 de 2011. E não vou buscar histórico, tá? Eu vou executar aqui. É basicamente como eu falei, bem parecido ali com as três opções, as duas opções que eu te passei anteriormente, né? Visão de dados e tabela dinâmica, só para você ver se os dados se estão trazendo de forma ali correta, tá? Aqui eu vou avançar e vou para a parte de design, tá? É aqui que você vai começar a ver os dados realmente de desenvolvimento do relatório, bem parecido com o report que eu falei para vocês. Tá? Aqui você vai ver, ó, aqui, ó, a margem, né? Aqui, tá aqui, Group Reader One, isso aqui é o cabeçalho do detalhe. Aqui é o detalhe, que é o DTI1, e aqui eu boto o margin, que é o rodapé da página, tá? E aqui, ó, você tem as opções aqui, ó, de incluir aqueles controles, né? Que lá no Reports você tem controles básicos e controles avançados. Então aqui você tem os rótulos, você tem uma caixa de marcação, né? Seria uma imagem, né? Uma tabela, aqui um caractere combi, né? Que você pode utilizar, que é um combo, né? Que te dá essa informação aqui, um painel, e aqui tem outras informações, linha, né? Figuras, código de barras, e aqui tem até as opções de gráfico também aqui, né? Aqui um cross-tab, aqui um sub-relatório, que aqui também tem sub-relatório, tá? Não sei se vocês, quem desenvolve ali no Reports, sabe ali, você pode desenvolver um sub-relatório, você pode pegar um relatório, desenvolver um relatório separado e chamar um relatório primeiro, chamando os dois relatórios, um ou mais relatórios, né? Inclusive tem um vídeo aqui, que eu vou deixar aqui no final do vídeo, mostrando como utilizar isso dentro do RM Reports, tá? E aqui você tem informações da página, aquela informação, página 1 de 1, data, hora, aquelas variáveis dinâmicas que a gente fala, né? E aqui uma quebra de página, se você quiser configurar. Aqui do lado está realmente as configurações do relatório, por exemplo, que se você quiser incluir, por exemplo, aqui, ó, uma banda de cabeçalho do relatório, né? Inserir uma banda de cabeçalho de página, aqui uma banda de cabeçalho do grupo de inserção, e aqui você vai configurando, né? Aqui que você vai incluindo as bandas, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e clicar aqui, ó, e querer incluir, por exemplo, aqui uma banda de rodapé, ó, ele vai criar um rodapé, que eu chamo de grupo footer, né? Que é o rodapé do detalhe, que nós chamamos aqui, né? Aqui, se eu quiser incluir, por exemplo, uma banda de cabeçalho também no detalhe, eu posso criar uma outro grupo reader também, que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui eu posso, vou excluir aqui, né? Que eu não excluí, na verdade, eu vou retirar daqui. Opa, acabei. Deixa eu voltar aqui, né? Voltando aqui, retirando o reader e tal. Aqui eu também posso incluir um detalhe do relatório, seria de detalhes, né? Uma outra linha de detalhes, se eu quiser. Você vê que clico em detalhe, ó, dessa forma aqui. E se eu quiser também incluir também outra, deixa eu ver aqui, uma banda de relatório, aqui um rodapé, e aqui botar um rodapé do relatório, exatamente isso mesmo, isso.
Então, você tem aqui as informações de você incluir ali as bandas, né? Só muda um pouquinho os nomes, mas os objetivos que você tem no Reports é o mesmo. Então, se você sabe desenvolver no Reports, você vai conseguir desenvolver aqui no Smart View, com algumas diferenças que vocês estão vendo. E aqui do lado, né, vocês têm as configurações, as grades de propriedades, nós digamos assim, tá? Então, aqui você pode, aqui em estilos, né? Aparência, né, que você coloca aqui, o comportamento, né, como vai se comportar a banda, né, se está visível ou invisível, os dados, né. Então, cada vez que você vai clicando aqui, ó, num campo, por exemplo, obviamente, essa banda de propriedades vai mudando de acordo com o campo, né. Aqui vão ter o layout, né, linha grade, tamanho da grade, que são as caixinhas de alinhamentos. Aqui você vai enviar para frente ou para trás, o rótulo da taça da tarefa, né, estilos, né, os dados onde ele vai se comportar, o design dele, né, letra, tamanho, campo, borda, tudo está aqui nessa informação do Reports, tá? Bem parecido com o Reports, tá? Bom, feito isso aqui, eu tenho, por exemplo, aqui, depois eu colocar expressões também, né? Eu posso criar expressões aqui também, que lá no Reports também tem expressões. No Reports, ele fica lá do seu lado de esquerdo lá, como um controle básico, né? Então, você pode criar expressões ali, matemáticas ali, ou até algumas concatenações de texto, enfim, né? Aqui, você tem a lista de campos, como eu falei para vocês, ele traz aqui os parâmetros que você criou. Esses parâmetros não são criados aqui, tá? Esses parâmetros são os parâmetros que você cria dentro da SQL, que vai ser um objeto de dados aqui dentro do sistema, tá? Dentro do Smart View, desculpa. E que você vê os campos que você está trazendo dentro do objeto de negócio, né? AKSQL, ok? Então, aqui você pode utilizar, clicar e arrastar para a banda, tá? E aqui você tem um botão onde ele mostra aqui, né, basicamente aqui a estrutura do relatório, né, separado, né, as margens, os grupos, onde estão localizados os elementos ali, né, crossband, os data sources que estão aqui, né, que estão vinculados, e aqui você consegue verificar. Outro recurso bacana que você tem aqui nesse Smart View é a tradução. Você pode utilizar um tradutor aqui, né? Você pode usar uma linguagem, né? É uma coisa bacana que lá dentro do Reports você até tem, mas você tem que utilizar todo o RM para uma nova linguagem, tá? Você importa lá dentro do RM essa linguagem para você fazer a tradução para outro idioma, tá? Mas aqui no Smart View você consegue modificar aqui, né, as linguagens que você precisa, né, quer dizer, uma tradução, né? Isso aqui é muito importante para quem tem empresas multinacionais, tem empresas ali que tem acionistas, diretores, conselheiros ali de outras empresas de outros países, né? Então, nessa forma aqui. Aqui embaixo eu tenho aqui, né? Se você tiver algum erro aqui, algum aviso, ele vai mostrar para vocês aqui. Lá no caso do Reports, lá quando você coloca, por exemplo, um campo acima do outro, ele fica vermelho, e quando você coloca o cursor do mouse, ele aparece uma, uma, uma mensagem ali na tela em formato amarelo, né, mostrando os erros que estão acontecendo ali. No caso do Smart View, ele mostra aqui apenas esse botãozinho aqui, tá? Mostra a informação aqui, né? Aí aqui tá, né, o teste aqui, informação, que eu cliquei aqui, que é exatamente a informação que eu coloquei, né? Que eu vou dar um Ctrl Z aqui, deixa eu voltar aqui, acabei removendo, né? No caso ali, todo o meu processo ali. Deixa eu voltar aqui, avançar novamente para trazer aqui o meu design do meu relatório, tá? Tirei novamente para mim aqui, né? Aquele botãozinho ali, ele remove todo o meu relatório, então tenha cuidado com esse botão, tá? Então, feito isso aqui, eu fiz a configuração. Se eu quiser testar o relatório antes de salvá-lo, eu venho aqui em Preview, né? E aqui ele vai gerar um relatório aqui, basicamente. Vai passar os mesmos parâmetros que eu mostrei para vocês, né? Aqui primeiro, 1 de 2011, 31 de 12 de 2011. Não tenho histórico padrão. Esse histórico padrão aqui, para quem sabe contabilidade, né? Histórico padrões ali da contabilidade. Você tem histórico padrões que você pode utilizar, por exemplo, nota fiscal, número tal, né? E usando uns tagzinhos, aqueles tags para poder trazer o número da nota fiscal ali do lançamento da nota. E também você tem os históricos de fechamento, né? Que é para fechamento contábil mesmo, quando chega no final do ano, faz a transferência de grupos contábeis, e ali você tem os lançamentos ali que você pode marcar e tem que ignorar esses lançamentos para o processo ali de geração de balancete, tá? Então, aqui, como eu falei, o preview, né, que é bem parecido com aquela visão que eu mostrei para vocês. E feito isso aqui, você salva e avança, e ele vai para a parte também de compartilhamento, né? Quem é que vai ter acesso a esses relatórios aqui, tá?
e salvo e fecho. E aqui eu tenho o relatório pronto aqui para a gente, tá? Os relatórios prontos aqui nas informações. Mesma visão, meus relatórios e o que estão compartilhados comigo, caso eu tenha mais de um usuário que utilize esse relatório, tá? E como é que fica agora, mostrando isso aqui para vocês, como é que fica agora dentro do RM? Dentro do RM, você tem um menu específico aqui, ó, chamado aqui Smart View, né? Onde você tem aqui as categorias dele, né? Que você faz as configurações de dentro do sistema para poder quem você vai permitir que tenha acesso àquela categoria. Né? Deixa ele abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, no caso, ó, eu criei uma categoria chamada financeiro. Ele tem esse identificador único aqui. E aqui eu vou associar quais são os perfis que vão ter acesso àquela categoria, né? Que eu vou criar aqui no momento que eu fizer o processo aqui, tá? Então, aqui nas categorias de Smart View. E aqui é que eu vou fazer aqui, ó. Ele aparece aqui para mim, ó. Posso importar e exportar o recurso, que também o Smart View também permite que eu exporte um recurso e importe para, por exemplo, um relatório, exatamente como acontece com o RM Reports, tá? Então, você pode fazer exportação desse recurso para cá, né? E que são esses recursos que eu mostrei para vocês? Os recursos são tabela dinâmica, fonte de dados e relatórios, tá? E aqui dentro eu fiz, ó, como eu falei para vocês, ó, que eu mostrei aqui, se você quiser executar aqui, ó, os dois, aqui, lançamentos para natureza de gasto e uma tabela dinâmica que eu coloquei aqui, nesses dois recursos, tá? Como é que eu faço isso aqui? Deixa eu colocar para vocês verem aqui, ó. Deixa eu editar. Aqui eu tenho, ó, eu digo exatamente o código dele, esse código é interno aqui dentro do próprio RM. Busco o recurso do Smart View quando estiver integrado já, outra configuração a ser feita aqui. Você verifica todos os recursos que estão lá, tá vendo? Então, todas aquelas fontes de dados, tabelas dinâmicas, relatórios, ficam todos aqui, ó, e ficam separados, vocês estão vendo aqui, ó, relatório, visão de dados, né, tabela dinâmica, tá? Aqui você diz, se ele já traz aqui, quando você escolhe aqui, ele já marca que tipo de recurso é esse aqui, que você não edita, tá vendo aqui, ó, você não marca, você não edita. E qual é o tipo dele, né, se é o tipo genérico ou se é um tipo de relatório ali que é bem parecido com o reports, né? No reports, você pode desenvolver o relatório e diz que tipo é aquele relatório, né? Ele vai aparecer, por exemplo, se for um documento, ele vai aparecer na tela de visão. Se ele for um de cobrança, também no processo de cobrança eletrônica, né? Vocês estão vendo aqui. Então, isso é uma segmentação ali na tela do sistema, poder aparecer de forma correta, né? No caso, por exemplo, do compras de estoque e faturamento. Então, você vai ter relatórios ali, por exemplo, genérico, se ele for como genérico, se você estiver gerando, por exemplo, uma ordem de compra, por exemplo, se você quer um relatório lá, por exemplo, de ordem de compra, que é para mandar para os seus fornecedores, né? Se você não tiver o relatório estiver marcado como genérico, ele não vai aparecer na tela e não vai me imprimir na tela do relatório. Então, esses tipos de dados aqui, tipo de relatório, serve justamente para isso, tá? Mas nesse caso aqui, eu utilizei genérico. Então, aqui você bota a categoria, né? Como eu falei, quem é que tem acesso às informações, que vocês viram que lá, aqui, aqui, ó, na tabela dinâmica, aqui na visualização, deixa eu mostrar aqui para vocês, aparecer algumas informações aqui, por quê? Porque eu estava com, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se foi financeiro, acho que foi o financeiro aqui, no compartilhamento, ele apareceu mais usuários aqui só apareceu, na verdade, não foi esse, acho que foi o outro, tá? Apareceu mais, então, essas permissões que vocês estão vendo aqui, são oriundas dessa permissão aqui, dessa categoria, tá? Dessas permissões que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Dessa permissão aqui, ok? Então, aqui. E como é que eu gero isso dentro do RM? Como é que eu posso gerar esse relatório do RM? Bem simples. Eu vou chegar aqui, eu marco processos aqui, opa, desculpa, anexos, execução de recurso do Smart View. Então, eu clico aqui e ele vai gerar exatamente o relatório, exatamente vocês vão ver lá no Smart View, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Deixa ele executar, que dá um pouco lento, mas já ele executa para vocês, tá? Então, são percalços que acontecem durante nossas gravações de vez em quando, tá? Bom, mas ele já está executando para a gente aqui. Então, vocês vão ver aqui, ó. Olha, ele vai abrir exatamente a tela do Smart View, né? Aquela tela que você viu lá no sistema, lá no navegador, você está vendo aqui, ó. Então, eu vou enviar os parâmetros aqui, que essa quantidade aqui, provavelmente, eu não tenho parâmetro, né? Esse aqui eu não mostrei para vocês na nossa demonstração, mas provavelmente, essa quantidade aqui, esse relatório aqui não tem filtro, né? Então, eu coloquei ele sem filtro mesmo, tá? Então, aqui, ó, agora exporte relatório, exportando um relatório, tá vendo? Ele vai executar, vai exportar o relatório. E aqui tá vendo o relatório que eu gerei, tá vendo?
sem formatação mesmo, foi para fins demonstrativos, tá? Então ele mostra aqui, ó, tá vendo os relatórios, né, gerado aqui, e aqui você tem a mesma coisa, ó, ajustar a página, fazer uma configuração aqui, você pode configurar, fixar na barra, né? Ou seja, esse caso aqui, ó, o RM chama um elemento do navegador, tá? Então, por isso que é bem parecido com o navegador. E aqui você pode fazer a exportação dele aqui nos formatos, tá? Dessa forma que você executa. Esse aqui é um relatório. E aqui, eu vou mostrar para vocês, é uma tabela dinâmica. Então, vocês vão que é exatamente igual à visão que você tem lá. Então, você desenvolve os recursos dentro do Smart View, lá no navegador, como eu mostrei para vocês, e você configura para executar dentro do RM. Embora não seja obrigatório que você execute esse forma dentro do RM, só se for necessário. Tá? Então, ele está aqui, ó, novamente, está abrindo aqui, eu vou executar essa fonte de dados, não tem filtros, né? Acho que porque ela está demorando um pouco. Olha lá, tá vendo? Exatamente o cubo que eu mostrei para vocês, né? Basicamente, cubo não, desculpa, a tabela dinâmica, né? Como eu falei, bem parecida com o cubo. E aqui você seleciona as colunas, você muda de posição, por exemplo, aqui eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu jogo para cá, como vocês quiserem, olha lá, tá vendo? Então, não precisa colocar. Então, basicamente, é a mesma coisa. E aqui você exporta para XLS. Aqui você configura novamente aquelas mesmas informações e quais são os campos de agrupamento de datas que você quer seguir. Então, como eu falei, bem igual você executar diretamente no navegador, tá? Bem parecido. Além disso tudo também, eu consigo também colocar esses relatórios em também como lançamento, como relatórios e anexos, tá? Eu vou abrir um recurso aqui, na verdade, no financeiro, que vocês vão ver que eu consigo colocar esses relatórios também como visões lá, né, anexo. Você sabe ali que no report você pode desenvolver um relatório, e esses relatórios você pode colocar como visão anexo de um determinado cadastro. Por exemplo, o pessoal do RH utiliza muito ele, por exemplo, aqueles kits admissionais, né, que você precisa, kit admissional quando o funcionário é admitido, tem que ter uma lista de documentos ali, contato, se ele vai, dependentes, alimentação, refeição, então você tem muitas coisas ali que você pode utilizar para fazer, né? Então, deixa ele carregar o financeiro aqui. Então, você pode ter esse tipo de situação lá, você pode fazer esse tipo de relacionamento lá dentro do coisa. Então, com o Smart View eu também consigo da mesma forma, tá? Não está bem exato, mas vocês vão ver aqui. Então, aqui eu tenho uma movimentação bancária aqui, ó, no bordeiro de pagamentos. Vou mostrar para vocês que eu posso colocar como anexo, tá? Então, chego aqui em todos, né? Aqui eu só vou ter um bordeiro de teste aqui. Aqui, anexos, aqui, ó, relatórios. Ó, aqui, ó, a minha tabela dinâmica que eu construí lá no Smart View. Eu clico aqui e ele vai executar do lado exatamente parecido com você como fez a execução lá. Tá? Igualzinho como você fez a execução. Vou mostrar para vocês, olha lá. Ó. Ele vai abrir a tela dos parâmetros, tá? No caso aqui, que eu não passo os parâmetros corretos, como eu falei aqui, foi fim demonstrativo. E aqui eu executo aqui, ó, um relatório, né? Então, vou avançar, eu executo, ele vai executar exatamente aquela visão lateral. Aqui só precisa configurar certinho os parâmetros que vão ser executados para o processo. Tá? Quando você faz a vinculação de um relatório do Smart View aqui na visão, você tem que passar os parâmetros corretos. E esses parâmetros que você vai passar para o relatório do Smart View, que é uma consulta SQL, você tem que ser exatamente os parâmetros que você vai pegar. Nesse caso aqui, o que eu passei para esse cara aqui foi o quê? Foi o identificador do borderô para poder fazer a execução, certo? Então, é dessa forma que você executa o Smart View, ok? Bom, então essa foi a demonstração que eu fiz para vocês sobre o Smart View, tá? Então, gente, essa é a demonstração do Smart View, tá? Essa é o Smart View que eu mostrei para vocês. O vídeo ficou bem mais longo do que eu pensava, ficou quase 40 minutos, mas vai ficar legal. E, como eu falei, o Smart View é uma nova forma de você desenvolver relatórios no RM. A minha visão ainda é que ela não tá 100% madura, ainda tão maduro quanto o Reports, né? O Report já tem um bom estrada aí de caminhos, foi lançado na versão 11.50, né? Então já tem um bom estrada, já tem muito desenvolvimento, inclusive a TOTUS, na próxima versão agora, a versão 11, desculpa, a versão 12.2310, ela vai matar de vez o gerador de relatórios antigo. Então, quem tem relatórios ali no Delphi precisa correr, né, antes de fazer a atualização, obviamente, para poder migrar esses relatórios
do gerador antigo para o reports, tá? Mas foi só um adendo. Mas nesse caso, o Smart TV é muito legal, né? Muito legal, é muito versátil, eu gostei bastante do desenvolvimento, mas ele ainda precisa, eu creio que ele precisa amadurecer um pouquinho no desenvolvimento, tá? Consigo desenvolver relatórios tranquilamente, a execução é maravilhosa, só você não depender também de executar essa SAT, por exemplo, o RM poder você desenvolver relatórios é muito legal, mas eu creio que o Report ainda está um pouco na frente ainda no desenvolvimento, está um pouco mais maduro. Mas com certeza, com o tempo, o Smart View vai estar aí bem maduro, né? Na verdade é bem maduro, mas eu ainda penso que o Report está um pouquinho na frente, tá? Bom, então, gente, então esse é o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, como eu disse para vocês lá no início. Espero que vocês aí deixem o seu like, se inscrevam no canal, como eu disse, para que você compartilhe esse conhecimento com todos, para que eu consiga levar para todas as pessoas que precisam, todos aqueles que já sabem trabalhar com RM, ou para aqueles que estão trabalhando ou têm alguma dúvida específica, eu consiga levar esse conhecimento a todos vocês, tá ok? Então, gente, até o próximo vídeo e um abraço.